Bem, pessoal, houve ali uma confusão dos valores do intervalo, então eu resolvi fazer separadamente essa demonstração, tá? Então, peguei uma outra planilha para que a gente pudesse falar melhor sobre essa questão. Bom, nós vimos como é que funciona a questão do intervalo. Então, eu tenho aqui uma pequena planilha com determinados valores e eu quero o resultado, o somatório, de uma sequência de valores, correto? Então, nós vimos que eu posso digitar igual soma, posso clicar e arrastar até o final do intervalo, né, compreendendo os valores. Enter. Maravilha. Deu o resultado para mim, né? Eu vou só colocar uma legenda aqui em cima para ficar melhor. Valor 1, o valor 2, valor 3. Maravilha. Centralizar, mudar a cor. Ok. Então, olha só. Valor 1, 2 e 3, que compreende o intervalo, né? Então, vou aumentar a célula aqui para a gente poder ver a fórmula editada. É só eu clicar 2 vezes, né? Então, essa borda azul, ela compreende, então, a relação do intervalo, certo? Olha lá. Igual soma de A4, 2 pontos, então, até o C4, beleza? Quando eu estava falando a respeito da questão de você pular um ou mais intervalo, funciona então da seguinte maneira. A planilha é pequena, né? Só por uma questão de demonstração. Eu quero somar o valor 17, que está na coluna do valor 1, e o valor 8, que está na coluna do valor 3. Tá? Então, igual soma. E ao invés de eu clicar e arrastar, porque se eu clicar e arrastar vou pegar todo o intervalo, eu faço da seguinte maneira. Clico na célula que eu quero e não posso colocar os 2 pontos, então eu vou colocar o ponto e vírgula. O ponto e vírgula vai, então, excluir a próxima sequência do intervalo. Clico na C2. Tá? Encerro a fórmula e boa. Tá? 25 é o resultado. Vou centralizar. Vou editar a fórmula. Olha lá. Ao editar a fórmula, perceba então que a marcação agora, né, exclui o valor da coluna 2. Então, o número 15 não está entrando, né? Então, perceba que a marcação agora compreende somente a coluna do valor 1, portanto, o número 17, e somente o valor 8 da coluna que compreende o valor 3. É bem fácil, pessoal, não requer prática, até um pouco de experiência. Isso é só a gente entender como é que funciona a questão do intervalo, né? Então, eu vou separar pelo ponto e vírgula, quando eu quero que determinado intervalo não entre, tá? Quando eu quero que compreenda todo o intervalo, então, 2 pontos. Perfeito? Esse é o calque do LibreOffice, tá? Bom, joia. Agora, né, ficou claro a questão de endereço. Toda célula tem o seu endereço, que é composto pela coluna e pela linha. Coluna por uma referência alfabética, linha por uma referência numérica. Os dois, então, compõem a célula. Então, na célula, aqui abaixo, eu tenho os valores, que estão na A6, B6, C6. Quero somar, igual soma,
clico e arrasto, portanto ele vai pegar todo o intervalo. Enter, somou o valor. Joia? Maravilha. Agora então nós vamos entender como é que funciona, né, um pouco melhor a questão do endereço relativo e do endereço absoluto. Bom, nessa planilha eu tenho dados dos vendedores, né, e eu quero somar os valores de venda da primeira semana e da segunda semana. Então eu tenho os vendedores Maria, Pedro e Tiago. Posso fazer de várias formas essa operação, essa soma. Eu tenho o ícone do soma. Se eu clicar neste ícone, ele automaticamente vai gerar a fórmula igual soma para mim. Quer ver? Cliquei no ícone. Olha lá. Ele automaticamente reconheceu que havia valores, né, nas células adjacentes e montou a fórmula para mim, sem que eu precisasse digitar nada. Então, essa operação ela só serve quando você vai executar um cálculo de somatório, né? Por isso, o símbolo de somatório, tá? Apenas cliquei. Olha lá. Então, 2 cliques, né, sobre a célula onde compreende a fórmula, estou pegando o valor de B4 e C4, tá? Maravilha? Joia. Funciona na vertical? Funciona. Cliquei na última célula, onde eu quero que compreenda o resultado. Clico na fórmula, perdão, no ícone de autossoma, montou a fórmula igual soma, enter o resultado. Tá? Agora, a jogada do negócio, que é uma maravilha. Olha só. Toda célula, quando ela está selecionada, ela possui, então, essa borda mais acentuada. E há também essa marcação no canto inferior da lateral direita da célula. Essa marcação não está aqui de bobeira, não. Ela serve para que nós possamos maximizar ainda, potencializar ainda o poder do calque, da planilha eletrônica. Por quê? Porque aqui eu tenho uma fórmula já composta, uma fórmula pronta. Eu posso replicar essa fórmula de uma maneira bem simples. Como? Ao posicionar o mouse sobre essa marcação, o mouse assume um outro formato, como você pode ver. Eu vou clicar e arrastar até onde eu quero que ele replique a fórmula. Soltei o resultado. Veja bem, olha só. Vou dar 2 cliques aqui, ó. 2 cliques. Perceba que o cálculo do somatório foi feito compreendendo a célula de B4 até B6. Quando eu clico no marcador e arrasto, a planilha de cálculo, o calque, ele já entende que você está pulando por uma outra sequência de célula. Então, portanto, já não é mais aquela célula onde ele deve fazer a referência. Então, ele altera o endereçamento de célula automaticamente. Entendeu? Ele mudou, ele modificou. Eu cliquei no marcador, arrastei. Ao pular de uma célula a outra, ele já reconheceu, opa, eu já não estou na coluna B. Eu estou na coluna C. Então, ele faz o cálculo de acordo com aquilo que estiver na coluna C. Olha lá. De C4 a C6. Maravilha? Então, isso é o endereço relativo. Por que relativo? Porque ele muda. Né? Ele faz uma sequência de acordo com a marcação for pulando de célula ou de coluna ou de linha a linha.
O mesmo caso acontece aqui, ó. Eu já tenho o resultado da primeira somatória da linha, no caso da Maria, né? Que o resultado, então, total foi de 14.394. Bom, se aqui eu tenho já o somatório, eu posso clicar no marcador e arrastar até o final. Pronto, somou as vendas da primeira semana e da segunda semana do Pedro e do Tiago. Automaticamente. Então eu não precisaria clicar toda vez lá no autossoma. Lembrando que essa operação ela só serve quando eu quero criar cálculos de somatório, somar valores. Tá? Então isso é endereço relativo. Por que relativo? Porque ele muda. Né? Ó, veja bem, eu estou na B4. Quando eu cliquei no marcador aqui e fui para a célula vizinha, ele automaticamente reconheceu a mudança de célula aí, ó, B5. E aqui, B6. É muito simples, pessoal. Requer prática, tão pouca experiência para fazer isso, tá? É tranquilo. Muito bem, agora vamos ver, né, o endereço absoluto. Nós acabamos de ver o endereço relativo, que é a alteração de célula. Aqui, ó, endereço absoluto. Joia. Nessa situação, então, eu quero calcular o salário dos vendedores da Maria, do Pedro e do Tiago. Suponha, então, que no mês de janeiro, ao final do mês, foi concluído que a Maria ganhou 10.899. Ganhou não, vendeu. Pedro vendeu 20.550 e o Tiago 11.980. E que esses vendedores, eles têm 10% de comissão sobre as vendas. Então vamos criar o cálculo matemático, né, para isso. Vamos dizer então, né, na célula que igual soma, eu vou pegar o valor da venda pela referência da célula, cliquei, vezes os 10%. Fechei a fórmula, Enter. Então, o salário da Maria nesse mês vai ser de R$ 1.089,90, né? Porque compreende os 10% da venda que ela efetuou no mês de janeiro. Beleza? Então tá. Agora, vamos clicar no marcador e arrastar. Opa, deu errado. Por que que deu errado? Deu errado pelo seguinte, pessoal. Quando eu cliquei no marcador e arrastei, ele fez exatamente o que aconteceu no exemplo anterior do endereço relativo. Ele alterou o endereçamento da célula. Né? Ele modificou, né, como eu estou clicando no marcadorzinho e pulei para outra célula, automaticamente ele tem que ir para a célula seguinte. Então, ó, vamos editar a fórmula aqui, ó, do salário da Maria. Então, ó, a marcação, né, a marcação está vindo do B32 e do B30. Está correto. Deu o resultado dos 10%. Mas e na célula de baixo? Onde é o salário do Pedro? Vamos clicar duas vezes para a gente editar e auditar a fórmula. 2 cliques. Olha lá. B33. B33 compreende o valor de venda do Pedro. Agora, B31. Olha lá o que tem em B31. B31 tem um texto, né, onde está dito que é o mês de janeiro. Então ele quis calcular um valor
com um texto. Então, por isso que ele deu aquele valor, aquele erro. E olha só aqui embaixo. Quando eu cliquei e arrastei, ele automaticamente mudou as referências da célula. Então, B34 vezes o B32, então, ó, B32 e B34, ele multiplicou 10.899 vezes 11.980, que deu esse número maravilhoso se nós ganhássemos na Mega Sena. Então, nesse caso, eu não posso ter um endereço relativo ou uma referência relativa. Eu tenho que ter uma referência ao endereço absoluto. Eu tenho que dizer para a planilha de cálculo, eu tenho que dizer para o Excel, que ele não pode alterar a célula, que é o B30. Essa célula, ela precisa ser uma referência absoluta. Quando eu clicar no marcadorzinho, aqui, ele pode alterar as células dos valores de venda, mas ele não pode alterar o endereço do valor da comissão. Ele não pode, por exemplo, ser o B31. Ele tem que ser sempre o B30. Então, o que nós fazemos? Um artifício muito simples, pessoal, não dói. Tá? O que nós temos que fazer? Dizer para a planilha de cálculo que o B30 é um endereço absoluto, que ele não pode alterar quando eu utilizar o recurso do marcador. Então, eu coloco o símbolo do cifrão. Então, eu estou colocando o símbolo do cifrão na coluna, quando eu coloco antes da referência alfabética, e um símbolo do cifrão na linha, quando eu coloco antes da referência numérica. Na verdade, não teria necessidade de colocar na linha, mas, por segurança, por via das dúvidas, coloque. Não faz mal nenhum. Enter. Não, obviamente não mudou o valor do resultado, né? Porque eu só disse para a planilha de cálculo, né? Para o calc, que eu quero que o valor que compreende a célula B30 não pode mudar quando eu fizer a sequência de clicar e arrastar. Então, olha lá, vamos lá. Vamos no marcador, clico e arrasto. Pronto. Vamos ver? Então, vamos editar e auditar os valores. Olha só. B33, 20.550, vezes o B30. Olha lá. Agora sim. B30. Não mudou o valor. Aqui, olha lá. B30 vezes o B34. Então, B34 vezes o B30, que compreende o valor da comissão. Olha lá, B30. Então, é muito simples. A partir do momento que você entende como funciona o endereço da célula, fica fácil de você entender o que é uma referência ou endereço relativo ou endereço absoluto. Tá? E qual que é a vantagem, pessoal, ainda de você sempre referenciar a célula e não um valor inteiro, a menos que seja necessário, por alguma condição. Tá? Porque vamos supor que, sei lá, resolve-se aumentar o valor de comissão dos vendedores. Você não precisa fazer nada além de mudar o valor da célula. Aqui está 10%, vamos supor que mudou para 12%. Ao der Enter, né, quando eu pressionar Enter, ele automaticamente vai mudar esses valores, ele vai recalcular os valores. Olha lá, subiu o salário, mudou o valor. Ah, não é 12%, é 8%. Vamos mudar aqui, ó, é 8%. Está errado o salário, está errado as vendas da Maria. A Maria não vendeu 10.890, ela vendeu 20.890.
Então, sempre quando você for utilizar a planilha de cálculo, potencialize essas opções. Por quê? Porque maximiza o seu trabalho. Muito mais produtivo. Né? Você aprende e você sabe o que você está fazendo a partir do momento que você entende como é que funciona o endereço da célula. Tá? Bom, pessoal, por hora é só. Né? Espero ter alcançado os objetivos da videoaula. Qualquer coisa, vamos conversar por meio dos posts. Visita o blog, tá? Ubuntu Iniciantes, Ubuntu Iniciantes. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.